Você acha que seu trabalho é chato? Que sua profissão é inútil? Bem, deixa eu te contar sobre profissões que faziam exatamente isso. Mas de uma forma tão absurda que você ficará grato por ter nascido hoje. Porque se você tivesse nascido há 200 anos, seu currículo seria literalmente uma piada. Vem comigo nessa jornada pelo pior mercado de trabalho da história. Despertador humano. Imagina só, você acorda de manhã, pega seu uniforme de trabalho, que é basicamente uma vara comprida, E sai pela rua batendo em janelas de gente dormindo. Seu trabalho? Acordar operários para a fábrica. Literalmente. Estamos falando da era industrial, lá pelos anos 1800 e 1900. As cidades cresciam, as fábricas abriam e havia um problema gigantesco. Como acordar milhares de operários para o turno das 5 da manhã? Relógios despertadores existiam, mas eram caros, frágeis e nem todo mundo tinha acesso. Então a solução foi contratar pessoas, geralmente homens pobres, para fazer esse trabalho manualmente. Você acordava antes de todo mundo, tipo 4 da manhã, e saía pela rua com uma vara comprida batendo em janelas de casarões, cortiços, qualquer lugar onde houvesse gente dormindo. Alguns desses caras tinham uma corda com bolinhas de chumbo na ponta. Outros usavam uma espécie de tubo de metal. E você batia mesmo, até a pessoa acordar. E aqui está o melhor. Se você não acordasse a pessoa, bem, ela perdia o turno, perdia o salário e você perdia sua comissão. Porque sim, você era pago por pessoa acordada. Então você tinha um incentivo direto para bater mais forte, mais rápido, mais agressivo. Seu trabalho era literalmente ser um incômodo profissional. Hoje você faz isso uma vez e é processado por assédio, invasão de privacidade e perturbação da paz. Naquela época, era uma profissão legítima. Ainda bem que evoluímos, né? Mas espera, porque tem coisa muito mais absurda aí. Coletor de sanguessugas. Vamos pular para a medicina medieval. Você é um coletor de sanguessugas. Seu trabalho? Coletar sanguessugas vivas para os médicos usarem em tratamentos. E sim, é tão desagradável quanto parece. Naquela época, os médicos acreditavam na teoria dos 4 humores: sangue, fleuma, bilis amarela e bilis negra. Segundo essa lógica completamente errada, a maioria das doenças era causada por um desequilíbrio desses humores. E qual era a solução? Sangria. Literalmente remover sangue do corpo do paciente. Você chegava na casa de um cara com febre, tosse, qualquer coisa, até mesmo depressão, e o médico dizia: preciso fazer uma sangria. Aí você entrava em cena. Você colocava sanguessugas vivas no corpo do paciente. Elas se agarravam à pele, perfuravam a epiderme e começavam a sugar sangue, lentamente, dolorosamente. O pior é que você tinha que coletar essas sanguessugas em rios e pântanos. Você entrava na água, procurava por elas e as colocava em recipientes. Algumas mordiam você. Algumas escapavam. E você tinha que trazer vivas para o médico. Se chegassem mortas, você não era pago. Então você tinha que cuidar delas como se fossem um tesouro valioso. E aqui está a parte mais absurda. Funcionava. Não no sentido de curar a doença. Absolutamente não. Mas funcionava em remover sangue. O paciente ficava mais fraco, mais pálido, mais próximo da morte. Frequentemente o paciente morria. Mas pelo menos você tinha trabalho garantido, porque tinha sempre gente doente. E quando a pessoa morria, havia outra esperando para ser tratada. Sanguessugas foram usadas em medicina por séculos. Estamos falando de 2000 anos de história. Os egípcios faziam isso. Os gregos faziam isso. A Idade Média inteira era obcecada por sanguessugas. E você, como coletor, era essencial para esse sistema completamente doente. Você era essencialmente um assassino legalizado. E ninguém questionava, porque o médico tinha autoridade. E autoridade, naquela época, significava que você estava certo, mesmo que estivesse matando pessoas. Mas se você acha que isso é ruim, espera só. Caçador de ratos. Agora, imagine que você é um caçador de ratos profissional. Sua missão? Eliminar ratos das cidades medievais. Parece útil, certo? Errado. Completamente errado. Estamos falando da Idade Média e da Era Moderna. As cidades eram infestadas de ratos. Ratos carregavam doenças, destruíam colheitas, invadiam casas. Era um problema real e gigantesco. Então, os governos locais, prefeitos, senhores feudais, decidiam contratar caçadores de ratos para resolver o problema. Parecia lógico. Você era pago por rato morto, simples assim. Cada rato que você matava, você recebia uma moeda. Então você tinha que provar que matou cada rato. Como? Levando a cauda para o prefeito ou o senhor feudal. Você cortava a cauda, a entregava, recebia sua moeda e pronto.
Pensa bem, você tem um incentivo direto para matar ratos, mas você também tem acesso à tesoura. Qual é a tentação? Cortar a cauda de um rato vivo, deixar o rato ir embora, matar o rato depois e ganhar o dobro. Ou, e aqui é o melhor, cortar a cauda de um rato, soltar o rato de novo, e quando ele crescer outra cauda, você mata de novo. Renda passiva medieval. Havia tantos caçadores de ratos fazendo fraude que os governos começaram a perceber um padrão estranho. O número de caudas de rato entregues era muito maior do que o número de ratos que desapareciam das cidades. Tipo, muito maior. Então começaram a investigar. Descobriram que caçadores estavam criando ratos em casa, cortando as caudas, soltando os ratos de novo e repetindo o processo. Alguns estavam comprando caudas de ratos de outros caçadores e revendendo para o governo. Havia um mercado negro de caudas de rato. Você não está entendendo errado. Havia pessoas que comercializavam caudas de rato como moeda. Eventualmente, os governos tiveram que criar regulações. Sim, regulações para caçadores de ratos. Algumas cidades começaram a exigir que você trouxesse o rato inteiro, não apenas a cauda. Outras exigiam que você trouxesse o rato vivo. Algumas cidades contratavam inspetores para verificar se os ratos eram realmente da região ou se você estava trazendo ratos de fora para ganhar mais dinheiro. Havia tanta ganância e fraude nessa profissão que criou uma burocracia inteira ao seu redor. Você tinha caçadores de ratos, inspetores de ratos e provavelmente um gerente de ratos em algum lugar. Tudo porque as pessoas queriam ganhar dinheiro fácil matando ratos. E o governo queria controlar a população de ratos. Era um caos. Mas a profissão mais absurda? Essa aqui vai te deixar sem palavras. Comedor de pecados. Estamos na Inglaterra medieval. Você é um sin eater, um comedor de pecados. E sim, é exatamente o que parece. Sua profissão é literalmente comer os pecados de pessoas mortas. Crença era que quando uma pessoa morria, seus pecados não iam embora com ela. Eles ficavam presos à alma. E se a alma saísse do corpo com pecados ainda presos, ela não podia entrar no céu. Ficava presa no purgatório ou no inferno. Então a família do falecido contratava você, um profissional de baixa renda, sem perspectivas, um pária social, para fazer um ritual que ninguém mais queria fazer. Você chegava na casa de um morto. A família estava de luto. O corpo estava no caixão ou na cama. E aí começava o ritual. A família colocava pão e cerveja no peito ou na face do cadáver. Você comia o pão. Você bebia a cerveja. Pronto. Você absorvia os pecados da pessoa. Ela ia para o céu limpa. Você ia para casa com indigestão e o peso de literalmente todos os pecados da comunidade. Pensa bem, você está comendo comida que foi colocada no corpo de um cadáver. Não é comida que foi preparada com higiene. É comida que estava em contato direto com um corpo morto. E você tinha que fazer isso com uma expressão séria, como se estivesse fazendo um favor espiritual. Porque era isso. Você estava fazendo um favor espiritual. Você era um salvador de almas. Mas aqui está o melhor. Você era odiado. Porque acreditavam que você retinha todos esses pecados, poluindo sua própria alma no processo. Então você era um pária social. Você comia comida de cadáver, absorvia pecados, era essencial para a comunidade e ainda assim era rejeitado por todos. Você era necessário, mas desprezado. Você era um salvador, mas um miserável. A última pessoa conhecida que fez isso foi um cara chamado Richard Munslow, em 1906. Ele era um fazendeiro humilde que começou a fazer isso depois que seus filhos morreram. Imagina a depressão. Imagina perder seus filhos e depois decidir que você vai passar o resto da vida comendo comida de cadáver para ganhar alguns centavos. Isso é um nível de desespero que a gente não consegue nem imaginar. A profissão de Sin Eater era tão desprezada que havia relatos de pessoas que tentavam evitar contratar um. Algumas famílias preferiam deixar seus mortos sujos do que contratar um Sin Eater, porque contratar um Sin Eater significava admitir que sua família tinha pecados. Significava que o morto não era uma boa pessoa. Então era uma humilhação dupla, para o morto e para a família. Você era essencialmente um lixo humano profissional. Seu currículo era especialista em humilhação profissional, disponível para absorver pecados e ser rejeitado pela sociedade. Referências: ninguém, porque ninguém quer admitir que me contratou. Então, quando você acordar amanhã reclamando do seu trabalho, lembre-se, pelo menos você não está comendo comida de cadáver. Você estaria escolhendo entre acordar gente batendo em vidro, colecionar sanguessugas, fraudar o governo com caudas de rato ou comer comida de cadáver. Nenhuma dessas opções é boa. Todas são horríveis. Mas uma delas era sua realidade.
Se você achou essas histórias tão absurdas quanto uma conversa de bar depois de algumas cervejas, segue a gente aqui no Histórias para a Mesa de Bar, porque toda história merece ser contada. E toda profissão absurda merece ser lembrada. Agora volta pro seu trabalho, reclama um pouco, mas lembra que pelo menos você não é um comedor de pecados. Ainda bem que evoluímos.